Vamos lá, meus queridos, vamos para a aula 2 da semana. Então, nós vamos continuar com as questões de combinação. Então, diz o seguinte: uma locadora de automóveis tem à disposição de seus clientes uma frota de 16 carros nacionais e 4 carros importados, e todos os carros são distintos. De quantas formas essa empresa poderá alugar 3 carros, de modo que pelo menos um dos carros seja nacional? Então, observe o seguinte: antes de resolver a questão, eu quero que vocês atentem à palavra pelo menos. Algumas questões vai vir a palavra exatamente, outras questões vai vir a palavra pelo menos. Quando diz exatamente, quer dizer que não pode fugir daquela situação que ele está pedindo. Então, por exemplo, se tivesse a palavra exatamente, então diria o seguinte, a questão ficaria a seguinte: ele quer alugar 3 carros, exatamente um carro nacional. Então, se dos 3 carros um é nacional, então obrigatoriamente tinha que ser dois importados e um nacional. Quando tem a palavra pelo menos, vocês podem trocar a palavra pelo menos por mínimo. Quer dizer que o mínimo é um carro nacional. Isso quer dizer o quê? Que pode ter mais de um carro nacional. Então, não pode ter menos de um carro nacional, ok? Vou fazer essa questão de duas maneiras diferentes. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer pelo processo de construção, ou seja, construindo cada caso. E depois eu vou fazer pelo processo de desconstrução, ou seja, vou construir tudo, os que eu quero, os que eu não quero, e depois eu tiro os que eu não quero. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer dois modos diferentes, como eu já adiantei. Então, vamos lá para o primeiro modo. O primeiro modo vai ser o seguinte: eu vou escolher cada caso. Então, vou separar por casos. Então, toda vez que eu separo a questão por caso, então, no final da questão, eu vou ter que somar os valores dos casos, de cada caso que eu encontrei. Então, o que vai acontecer? Quais são os casos que eu tenho? Eu posso alugar um nacional, 2 importados. Posso alugar 2 nacionais, 1 importado. Ou então eu posso alugar 3 nacionais. Observe que a única coisa que eu não posso alugar é 3 importados, porque o mínimo tem que ter um nacional, né? Ou seja, então vamos lá, vamos fazer. Primeiro eu vou dividir em 3 casos, e aí eu já disse que são os 3 casos. Primeiro caso é um carro nacional e 2 importados. De novo, eu não posso jogar uma só combinação. Por quê? Porque se eu jogar uma só combinação, pode ser que dê o que eu quero e pode ser que não dê o que eu quero. Então, observe, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma combinação só para os carros nacionais, vou fazer uma combinação só para os carros importados e depois eu multiplico as duas, que é para fazer a fusão dos 2 casos, das 2 escolhas, né? Então, vamos lá. Qual é a minha primeira escolha? Escolher o carro nacional. Então, eu tenho 16 carros e eu vou escolher, dos 16 eu vou escolher um. Então, vai ser combinação de quem? De 16 em 1. Combinação de 16 em 1 vai ser 16 fatorial dividido por 1 fatorial. 16 menos 1 fatorial. Que vai ser combinação de 16 em 1 vai ser 16 fatorial dividido por 1 fatorial. 16 menos 1 é 15 fatorial. Então, vou mexer no 16 até chegar no 15. Então, vai ser 16 vezes 15 dividido por 1 fatorial, 15 fatorial. Cancela 15 fatorial. Em cima sobra só quem? 16. Embaixo, pela definição de fatorial, quando a gente viu que 1 fatorial é 1. Então, 16 dividido para 1 vai ser 16. Então, eu fiz essa. Depois, as próximas eu não vou fazer mais, porque toda vez que o segundo número é 1, o resultado é o primeiro, ok? Isso é sempre. Então, combinação de 16 em 1, 16. Combinação de 14 em 1, 14. Combinação de 10 em 1, 10. E assim sucessivamente. Bom, agora que eu já escolhi os carros, o carro nacional, eu vou escolher o carro importado. Então, o carro importado eu tenho 4 carros e dos 4 eu vou escolher 2. Então, vai ser uma combinação de quem? De 4 em 2. Então, vai ser 4 fatorial dividido para 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Então, vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial. Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 2,
cancela 1 fatorial de cima, 2 fatorial em cima com 2 fatorial embaixo, fica 4 vezes 3 sobre 2 fatorial é 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 dividido para 2 vai dar 6. Ou seja, eu tenho 16 possibilidades para o carro nacional, eu tenho 6 possibilidades para o carro importado, e aí o resultado é o produto entre eles. Então, combinação 16 em 1, 16. Combinação de 4 em 2 é 6. Então, 16 vezes 6 vai dar 96. Então, para o primeiro caso, eu tenho 96 possibilidades. Vamos para o segundo caso. O segundo caso agora é 2 nacionais e 1 importado. Então, de novo, eu faço combinação só para o nacional, depois faço a combinação só para o importado e multiplico os dois. Então, observe. Para o carro nacional, eu tenho 16 carros para escolher 2. Então, vai ser uma combinação de quem? De 16 em 2, que vai ser 16 fatorial, dividido por 2 fatorial, 16 menos 2 fatorial, que vai ser 16 fatorial sobre 2 fatorial, 16 menos 2, 14 fatorial. Vou mexer no 16 até chegar no 14. Então, vai ficar 16 vezes 15 vezes 14 fatorial. Cancela 14 fatorial embaixo com 14 fatorial em cima. Vai ser 16 vezes 15 sobre 2 fatorial é 2 vezes 1. 16 vezes 15, 240. 2 vezes 1 é 2. Combinação 16 em 2 é 120. Bom, agora eu vou fazer a combinação para o carro importado. Então, do carro importado eu tenho 4 carros e dos 4 eu vou escolher um. Então, vai ser combinação de 4 em 1. E aí, combinação de 4 em 1 é 4. E aí, o total de possibilidades vai ser quem? Vai ser o total que eu tenho para o nacional vezes o total que eu tenho para o importado. Então, combinação 16 em 2, 120. Combinação de 4 em 1 é 4. Então, eu tenho 480 para o segundo caso. Então, vamos fazer o terceiro caso, que são os 3 nacionais. Então, os 3 nacionais, observe, eu tenho 16 carros, e dos 16 eu vou escolher 3. Então, eu tenho combinação de 16 em 3, que vai ser 16 fatorial, dividido por 3 fatorial, 16 menos 3 fatorial, que vai ser 16 fatorial sobre 3 fatorial vezes 13 fatorial. Então, vai ser 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13. Parei no 13 porque eu vou cancelar o 13 de cima com o 13 de baixo. Então, vai ficar 16 vezes 15 vezes 14 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Então, 16 vezes 15 vezes 14 vai dar 3.360 sobre 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. 3.360 dividido para 6 vai ser 560. Então, eu tenho 560 possibilidades para o terceiro caso. Ok? Então, o total de possibilidades pode ser, observe, ó, como eu utilizo a palavra ou, eu vou somar. Então, ou o primeiro caso, ou o segundo caso, ou o terceiro caso. Então, eu vou somar. Então, vai ser, primeiro caso eu tenho 96. Para o segundo caso eu tenho 480. Para o terceiro caso eu tenho 560. 96 mais 480 mais 560 vai dar 1136. Então, quer dizer que eu tenho 1136 possibilidades para escolher o aluguel desse carro, desses 3 carros. Vamos lá, para o segundo modo, é o processo que eu chamo de desconstrução. O que eu faço? Eu construo todo mundo, ou seja, eu calculo todas as possibilidades, as que eu quero e as que eu não quero. Depois, eu calculo as que eu não quero. E aí eu pego todo mundo, menos as que eu não quero, tiro as que eu não quero, sobra só quem? Só as que eu quero. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou contar todas as combinações possíveis, depois eu vou contar as possibilidades que eu contei indevidamente, ou seja, as que eu não quero, e aí quando eu fizer a subtração entre eles, eu vou pegar somente as que eu quero. Então vai ficar, todas as combinações possíveis, eu tenho quem? Eu tenho 20 carros, e dos 20 carros eu vou escolher 3, porque eu estou escolhendo, são 16 nacionais, 4 importados, 16 mais 4 eu tenho 20. Então eu tenho 20 carros, e dos 20 carros eu vou escolher 3.
Observe que se eu não tivesse nenhuma restrição, esse era o meu total de possibilidades. Então, combinação de 20 em 3 vai ser quem? 20 fatorial dividido por 3 fatorial, 20 menos 3 fatorial. Então, vai ser 20 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 20 menos 3, 17 fatorial. Que vai ser 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. Parei no 17 fatorial porque eu vou cancelar com 17 fatorial embaixo. Então, vai ser 20 vezes 19 vezes 18 sobre 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Então, 20 vezes 19 vezes 18 vai dar 6.840 sobre 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6, que vai dar 1.140. 6.840 dividido para 6 vai dar 1.140. Então, são todas as que eu quero e as que eu não quero. Quem é que eu contei indevidamente? O que é que eu não quero? Eu não quero que só tenha carro importado, porque eu quero que tenha pelo menos um carro nacional. Então, se eu pegar os 3 carros importados, não cai na minha restrição. Então, o que é que eu vou ter que contar? Eu vou ter que contar aquele aluguel que só tem os carros importados. Então, os que só tem carro importado, eu tenho 4 carros importados. E aí, como eu vou alugar os 3 carros importados, eu vou pegar uma combinação de quem? De 4 do total, e dos 4 eu vou escolher 3. Então, vai ser 4 fatorial dividido por 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. Então, vai ser 4 fatorial dividido por 3 fatorial, 4 menos 3 vai ser 1 fatorial. Então, vai ser 4 vezes 3, 3 fatorial, parei, porque eu vou cancelar com 3 fatorial. Então, sobra quem? 4 em cima, e embaixo sobra 1 fatorial. Então, 4 fatorial, 4 dividido para 1 vai dar 4. Outra observação que eu vou fazer é o seguinte: sempre que o segundo número estiver faltando uma unidade para o primeiro, então o resultado é o primeiro. Observe, o 3 só falta uma unidade para completar 4, que é o primeiro. Então, o resultado é o primeiro. Então, por exemplo, combinação de 5 em 4 é 5. Combinação de 6 em 5 é 6. Combinação de 7 em 6 é 7. E assim sucessivamente, ok? Então, o total de possibilidades é 1.140. As que eu não quero é 4. Então, 1.140 menos 4 vai ser 1.136, que dá exatamente o número de possibilidades que a gente encontrou no primeiro módulo. Ok? E com isso nós finalizamos esta questão. Vamos para a próxima. Na próxima é o seguinte: um casal de Curitiba decidiu que a viagem de lua de mel seria feita pelo Nordeste. E aí eles iriam visitar 3 capitais das 9 que nós temos no Nordeste. Então, de quantos modos, letrado, quantos modos eles podem fazer essa viagem sem levar em consideração a ordem? Isso é muito importante, ó. A letra A diz sem levar em consideração a ordem. Então, se eu não levo em consideração a ordem, é questão de combinação. Se o casal conhecer obrigatoriamente Salvador, quantos modos ele pode fazer essa viagem? Ou seja, na letra B ele quer Salvador é obrigatório e as outras duas não é obrigatório. Então, e na letra C, ele disse o seguinte: se por motivos logísticos Fortaleza só poderá ser visitada com São Luís, ou vice-versa, ou seja, a ordem não importa, de quantas maneiras ele poderá escolher. Ou seja, isso quer dizer o seguinte: se ele for para Fortaleza, obrigatoriamente ele vai para São Luís. E se ele não for para Fortaleza, isso quer dizer que ele também não vai para São Luís. Ou as duas, ou nenhuma, ok? Então, a letra A: de quantos modos distintos ele pode fazer essa viagem sem levar em consideração a ordem? Isso quer dizer o quê? Que são 9 capitais no Nordeste, e das 9 ele vai escolher 3. Isso quer dizer que é uma combinação de quem? De 9 em 3, que vai ser 9 fatorial dividido por 3 fatorial, 9 menos 3 fatorial, vai ser 9 fatorial dividido por 3 fatorial, 9 menos 3, 6 fatorial. Então, mexer no 9 até chegar no 6, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, cancela 6 fatorial com 6 fatorial. Então, em cima vai ficar 9 vezes 8 vezes 7. Embaixo fica 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vai dar 504. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. 504 dividido para 6 vai dar 84. Isso quer dizer que ele vai ter
84 maneiras diferentes de visitar essas 3 capitais das 9 possíveis. A letra B, ele quer obrigatoriamente Salvador. Então, observe que eles já escolheram uma. Então, como eles já escolheram uma, isso quer dizer o seguinte, que para minha escolha só resta 2 capitais. De quantas capitais? De 9, porque são 9, ele já escolheu uma, então quer dizer que se ele escolher uma, então dentro das minhas possibilidades, agora eu só tenho 8 cidades. E dentro das possibilidades de escolha, eles iam escolher 3, agora só tem 2. Então quer dizer que é uma combinação de 8 em 2, que vai ser 8 fatorial dividido por 2 fatorial, 8 menos 2 fatorial. Então vai ser 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 menos 2, 6 fatorial. Então 8 vezes 7 vezes 6, parei no 6, porque eu vou cancelar o 6 de cima com 6 de baixo. Então vai ser 8 vezes 7 dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 8 vezes 7, 56, dividido por 2 vezes 1, que é 2. 56 dividido para 2 vai dar 28. Isso quer dizer que ele tem 28 possibilidades, né? Isso quer dizer o seguinte, das 84 que ele tinha, se Salvador for obrigatório, ele passa a ter somente 28 possibilidades, ok? E a letra C, ele quer, por motivos logísticos, Fortaleza e São Luís devem ser visitados, em vice-versa, ou nem Fortaleza nem São Luís vão ser visitados. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho que dividir o problema em 2 casos. O primeiro caso é visitar Fortaleza e São Luís, porque se ele visitar Fortaleza, obrigatoriamente ele vai ter que visitar São Luís. Então, visitar os 2, ou não visitar nenhum dos 2, porque se visitar uma, obrigatoriamente tem que visitar outra. Então, para visitar as 2, ele vai ter o quê? Ele vai restar apenas uma cidade entre as 3. E do total de cidades, são 9, como eles já escolheram 2, só sobra 7. Então, isso quer dizer que vai ser uma combinação de quem? De 7 em 1, porque eles já escolheram 2, são 9, já escolheram 2, sobrou 7. E vão visitar 3, já escolheram 2, só sobra 1. Então vai ser uma combinação de 7 em 1, que vai ser 7. Isso quer dizer, para visitar Fortaleza e São Luís, os 2 ao mesmo tempo, só tem 7 possibilidades. E o segundo caso é o quê? Não visitar nem Fortaleza e nem São Luís. Isso quer dizer o seguinte, que são 9 cidades, eles não vão visitar 2, então sobrou 7 cidades para visitar. E são 3 possibilidades, como ele não escolheu nenhuma ainda, eles continuam com as 3 possibilidades. Então vai ser combinação de 7 em 3, que vai ser 7 fatorial dividido por 3 fatorial, 7 menos 3 fatorial. Então vai ser 7 fatorial dividido por 3 fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial. Então vou mexer no 7 até chegar no 4. Observe que eu sempre mexo até chegar o maior embaixo, para mim diminuir minha conta. Então vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Cancela 4 fatorial em cima com 4 fatorial embaixo. Que vai ser 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então vai ser 7 vezes 5 vezes 6 vai dar 210. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. 210 dividido para 6 vai dar 35. Então ele tem 7 possibilidades visitando as 2, ele tem 35 possibilidades não visitando nenhuma das 2. Então o total de possibilidades é a soma dos 2. Então vai ser 7 mais 35 vai ser 42 possibilidades. Com isso nós finalizamos a aula 2. Já já nós voltamos com a aula 3, ok?